A gente falou sobre algumas coisas que atrapalham a gente continuar. Há uma diferença entre recomeço e continuidade. Recomeçar é voltar lá atrás. Se Josué fosse recomeçar, ele teria que voltar 40 anos atrás. Mas continuidade, a gente continua com aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem, a gente recomeça. A gente dá continuidade. A gente diz, olha, a gente está um caco, mas a gente tem muita coisa ainda para perder. Que a grande sacada é essa. Quando a gente não entende que a gente ainda tem muita coisa para perder. E eu quero ensinar uma outra coisa aqui. Meus irmãos, presta atenção que eu vou te dizer. A gente só tem para perder aquilo que é nosso. E aquilo que é nosso geralmente é conquistado com muita dor. Você leva anos para conquistar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Aquilo que o povo de Deus tem faz parte de um propósito de Deus para a vida de cada um. A gente não nasceu à toa, a gente não nasceu da vontade de homem, a gente nasceu segundo a vontade de Deus. Você pode até pensar que não. Você pode até pensar que o acaso te trouxe aqui, mas se teu espírito estiver pronto para dialogar com a tua alma, que foi exatamente isso que aconteceu na vida de Josué. A gente vai ler um texto aqui hoje. Você vai entender que o próprio Deus está dentro daquela perspectiva do Salmo 42. Ó Deus, a minha alma está abatida dentro de mim. É o Espírito conversando com o Espírito de Deus. É o Espírito do salmista conversando com ele. Ó minha alma, por que você está abatida? E eu disse que alma é sentimento. Você tem vontade de continuar dormindo num tempo desse friorento. Você fala, quero friorento. Você fala, eu quero continuar dormindo. Eu não quero continuar. Eu não tenho que sair para trabalhar. Vai lá, bota no soneca 10 minutos. Mais soneca 10 minutos. Mais soneca 10 minutos. Aí você fala, não, aí agora tem que ir. É o Espírito conversando com a alma. Porque o Espírito logo lembra a alma que 7 horas tem que bater o ponto. Aí você fala, cara, tem que ir, porque senão essa família aqui não come. Aí você vai. É exatamente aquilo lá, ó Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Você tem que entender que é o seguinte, é o meu espírito. A Bíblia diz que o espírito, ele está pronto, a carne que é fraca. Dentro de você milita alma e espírito. Mas o teu espírito vai ajudar a tua alma a caminhar para dentro daquilo que você já conseguiu no nome de Jesus. Então vamos ler aqui o texto outra vez. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Olha, foi Deus que deu aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça-te é para o espírito, tem de bom ânimo é para a alma. Deus está falando com o espírito de Josué e está falando com a alma de Josué. Tem de bom ânimo, porque tu, olha a responsabilidade, tu farás a este povo herdar a terra que jurei. Foi eu que jurei. O Senhor toma a responsabilidade para ele e diz: eu é que estou nesse negócio. E aí o texto diz assim, tão somente é esforçar, tão somente é ter uma alma voltada para isso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Lei é disciplina, é mandamento, é regramento. A gente não quer seguir ordem. A gente tem problema com autoridade o tempo todo. Então há uma necessidade da gente se disciplinar junto à palavra, junto aos grandes eventos.
Meus irmãos, vocês conhecem pessoas que procrastinam? Sempre não pode fazer algo porque sempre tem alguém que atrapalha. Nunca é si mesmo. Foi o pneu do ônibus que furou. Eu não nasci num lar rico. Meu marido não me dá apoio. Sai fora disso. Tudo tem a ver com você. A gente estava conversando ontem. De madrugada, minha amiga falou... Foi uma pena que minha mãe só tinha 4ª série, meu pai não estudou, e minha mãe não disse para mim que eu tinha que fazer medicina. Aí eu falei para ela, dá graças a Deus que você é funcionária aqui da UFRJ, sua mãe não fez nada disso, mas você batalhou e eu acho que é isso que é importante. É você conviver e ter uma ciência de que Deus é aquele que está plantando na tua alma algo melhor. E não importa as adversidades. O importante é você dialogar, ter uma boa imagem, ter uma boa perspectiva daquilo que Deus tem para a tua vida. E é muito legal isso. Eu fiquei muito feliz na minha época de jovem, quando 2 rapazes lá da igreja, um foi para a aeronáutica e o outro foi para o exército, como sargento. Você podia falar assim, mas não foi para a escola de oficial. Poxa, irmãos, aquilo foi uma bênção para nós. Disputou o Brasil inteiro e entrou. Porque Deus foi aquele que prometeu e cumpriu. Agora a gente está aqui nesse texto, e eu vou terminar ele. E ele diz, a questão é, você não pode se apartar da tua boca o livro dessa lei. Medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás, o livro vai fazer você chegar ao lugar que você precisa chegar e prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O livro tem essa capacidade. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, pela 3ª vez. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, a gente só não anda nos lugares que a gente tem vontade de andar. A gente anda em lugares que a gente nem desejou pisar, mas o Senhor está conosco. A gente para aqui e a gente dialoga através da tua palavra. Espírito, não tem ninguém aqui mais necessitado de ouvir essa palavra do que eu, porque foi gerada no coração de Deus para a minha vida. E eu estou comprometido, Senhor, com a palavra que eu ministro, com o livro da lei. Em nome de Jesus, fala o meu coração outra vez. Mas fala no coração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Então a gente falou na semana passada sobre esse interesse de Deus. E aí a gente foi lá na casa de Abraão, porque os pastores atrapalhavam a relação de Abraão e Ló. E Ló era o único herdeiro. Algumas pessoas são importantes para nós, e ele tem que fazer essa cisão. E ele diz, nós somos irmãos, a gente não pode viver em contenda. A gente é irmão. Mas o interessante é que eu trouxe uma palavra. É legal quando dentro da gente, alma e espírito consegue ultrapassar as barreiras das contendas que tem dentro da gente. As dúvidas. Será que sou eu mesmo? Será que eu tenho mesmo que fazer isso? Será que essa cruz é minha? Porque, e é exatamente isso, a gente está muito apegado em muitas referências, quando a gente já tem a palavra de Deus dizendo, eu sou contigo. Meus irmãos, se Deus fosse escolher os capacitados, acredite nisso, os capacitados já sentaram para ouvir, os capacitados já aprenderam como caminhar, mas Deus está em busca daqueles que não têm direção, que vive luto da perda, que sempre precisa de referência. A referência de Josué é Moisés. E eu gosto disso, quando Deus tira da gente o chão, tira da gente a proteção. Por que Deus faz isso conosco, pastor? Porque senão nunca vai começar o ciclo da gente.
nunca vai começar aquilo que a gente sonhou, desejou, muito mais aquilo que Deus já tem colocado na nossa alma. Não tenha medo de perder. Nós cantamos isso nessa noite. Foi perdendo que nós aprendemos a ganhar. Nunca tenha medo de chorar, porque depois do choro vem a alegria. Nunca tenha medo de negociar com os teus sonhos, porque sonhos, todos aqueles que realizaram alguma coisa, sonharam e tiveram que dialogar com o ideal de vida que queriam para si. Não espere cair do céu aquilo que Deus já está dizendo que é possível construir na terra. Eu não sei se vocês estão nessa noite com o coração aberto, livre de pensar alguma coisa ou outra, a não ser que Deus é aquele que pode mudar a sua situação. Veja, Josué está de luto porque Moisés morreu. A falta de Moisés na vida de Josué é a falta de muitas coisas. Não é uma falta determinada, é uma falta. Porque às vezes a gente, para fugir do problema, a gente fala, é a doença. É a doença, mas ela está te tirando do emprego. É a doença, mas ela está te tirando do conforto da sua casa. É a doença, mas ela está fazendo você fazer coisas que está te roubando. Aí você fala, é a doença. É uma falta. Por que essa falta está em mim? Como é essa falta? Por que eu estou vivendo isso? E isso aconteceu na vida de Josué. Porque a falta de Moisés também poderia representar para Josué falta de milagres. Talvez a falta do próprio Deus. Porque Deus está falando para o íntimo de Josué, como eu fui com Moisés, serei com você. Talvez a visão que você tenha de Deus nessa noite é que Deus só é Deus do pastor. Deus só é Deus do bem-sucedido. Nunca é teu, porque você pega carona o tempo todo. Mas nessa noite nós precisamos mentalizar algo diferente na nossa cognição. E eu quero chamar para vocês, para a gente corrigir isso no nome de Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nessa noite vem ao nosso encontro. Deus nessa noite, ainda que a gente sinta falta de muita coisa, de muita gente nesse lugar, eu venho dizer para você que sente falta de algumas coisas na tua vida. Você pode sentir falta de tudo, mas nunca sinta falta de Deus. Nunca sinta falta de Deus. Algumas pessoas próximas da gente se apresentam como bem-estar, e nesse bem-estar está o Senhor. O Senhor é o nosso bem-estar. O Senhor é o nosso conforto. Marta e Maria, no capítulo 11 de João, é um texto que a gente conhece aqui na igreja. Quando Lázaro morre, Jesus sempre, quando ia a Betânia, passava na casa de Marta e Maria. Lázaro era amigo de Jesus, mas Lázaro teve uma enfermidade e ele morreu. E quando ele morreu, olha o que o texto disse. Olha que Marta fala para Jesus. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedizes ao Pai, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Nesse mesmo texto, ela está pensando que é no dia onde todo mundo, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas também agora sei, que tudo quanto pedizes a Deus, Deus te concederá. Aí ela diz assim:
eu sei que é no último dia. Tem uma lição aqui. Cuidado com as justificativas diante de Deus, na presença de Jesus, que você está dando para as tuas faltas. Tome cuidado. As nossas justificativas, de repente, em todo momento, elas apenas substituem coisas que não podem ser substituídas. Lázaro estava morto, e ela estava dizendo: se você estivesse aqui, meu irmão ressuscitaria. Mas não estava. Pai, numa dúvida, se estivesse. E agora Jesus está presente, ela já tem o pacote completo de resposta. Ela está dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Posso perguntar uma coisa para você? Você tem a clareza daquilo que você deseja diante de Deus? É isso que Deus está dizendo para Josué: não aparte do livro dessa lei, deixa a lei te conduzir no caminho. Toma cuidado. Essas advertências da gente, para a gente, toma em nós um acordar, um despertar. Você não sabe, não se apresse a dizer aquilo que você não sabe diante de Deus. Não dê um ponto final se Deus ainda está dialogando com você. Ela fala: eu sei, não sabe nada. Sabe aquelas pessoas boazinhas que querem dar sempre uma explicação para aquilo que não pode ser explicado? Nós somos assim muitas vezes. É melhor esperar em Deus. É melhor dizer para Deus: olha, tem umas possibilidades aí que me foram tiradas, mas eu ainda espero outras possibilidades. Você não pode desistir dos milagres de Deus na tua vida. Você não pode terceirizar Deus na tua vida. Você não pode ver Deus a partir do outro. Você precisa ver Deus diretamente e dizer: Deus é o meu escudo, Deus é a minha fortaleza, Deus é socorro presente na angústia. Eu venho aqui em nome de Jesus te dizer que o sangue de Cristo nos revela que a vitória é nossa nele. O verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E isso vem ao encontro do nosso texto nessa noite. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E todo aquele que vive, quantos vivem aqui nessa noite? Levanta a tua mão. Aleluias. Você vive em cima de um projeto, você vive em cima de um propósito. Você ainda não morreu. Pastor, mas o meu Moisés foi embora. Pastor, mas a minha esperança foi embora. Nessa noite é noite de resgatar esperança em Jesus. Tem uma pergunta aqui que é a individualidade de cada um. Vai perguntar, vai responder. Vocês creem nisso? Há poder no sangue de Jesus. Quando Jesus estava indo para a casa de Marta e Maria, ele disse: essa enfermidade não é para a morte. Quem tem Jesus tem a vida, irmãos. Satanás sabe disso, mas ele fica tentando enganar a gente o tempo todo. Quem tem Jesus tem uma esperança de Jesus, não a tua esperança. Quem tem Jesus tem uma esperança renovadora, tem insight, tem revelações da glória de Deus. Fica tudo mais fácil. Estava fazendo terapia com o meu professor, o cara é pós-docto. E eu disse para ele: eu vou ter que parar com a terapia, porque ele liga para mim e fala: não vamos parar não. Sabe por quê? Domingo eu pregava aqui e levava para ele. Cara, a única coisa que veio na minha mente eram ricas as imagens que eu dava para ele, de mão beijada. Puf. Na outra semana ele dizia: mas você semana passada falou de Isaquias. Eu falei: não, Ezequiel. Quem tem Jesus tem tudo.
A tua esperança pode ser até limitada, mas se você espera no Senhor, você vai renovar a força. Fique em paz, porque a esperança quem dá é o Senhor. Você precisa renovar a tua esperança no Senhor. Você precisa dizer para Deus: Deus, eu sou pobre sim, eu sou necessitado sim, mas eu quero ser cuidado por ti. Eu já perdi sim, mas eu quero resgatar. Se você crê nisso nessa noite, rios de água viva, viva a vida, Deus vai te encorajar. Mas você precisa respirar o fôlego de vida que Deus está trazendo nesse ambiente, nessa noite. Levante a tua mão, deseja comigo, sonha comigo. Ei, a palavra está permeando esse local. Marta e Maria está igual a Josué, uma bala perdida, uma falta de possibilidade. Se tu estivesse aqui, é possível que meu irmão, porque as possibilidades, aquilo que pode ser, possibilidade é aquilo que pode ser. É você estar no teu presente, é um poder ser. É um poder ser no fazer. Vamos pensar aqui, um grande projeto na tua vida. Pense, um grande projeto na tua vida. Pensou? Isso é possibilidade. Isso é poder ser. Isso é fazer. Tem muito mais a ver com você do que comigo. Tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Ele está dizendo assim: olha, estou te dando essa possibilidade. Você já perdeu as possibilidades de Moisés, mas eu estou te dando essa possibilidade. Você não pode se apartar do livro da lei. Medite nele dia e noite. Tenha cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Você já está no caminho. Continuidade é isso. É um caminho que a gente já pegou lá atrás. E na caminhada a gente vai encontrando com pessoas. Pessoas vão saindo do nosso caminho, mas o nosso caminho é um só, irmãos. Se a gente já entendeu isso, para mim o caminhar dessa igreja é bom. Por que você está falando isso, pastor? Essa igreja tinha uma orquestra que tocava na quarta-feira. É só uma questão de tempo, eu vou alcançar isso de novo. Possibilidade, é um poder sim. Porque quando as possibilidades são alcançadas, isso eu estou falando na minha vida aqui pastoral, mas você deve ter um monte de coisas aí que você pensa e é o mesmo. Você acha que quando eu estou fazendo o projeto da oração, ainda há lugar, é um poder ser, irmãos. O que foi, mas é o que pode ser. Vocês estão compreendendo? Coloca isso na sua individualidade. Quantas coisas você deixou passar? Quantas coisas você está deixando passar? E Deus está dizendo nessa noite: não tem nada a ver com Moisés que morreu, tem a ver com a gente, eu e você. Olha aqui, porque nas possibilidades estão a continuidade. Nós não temos dúvidas das promessas que Deus já nos fez, não podemos. Eu acho que as dúvidas vêm na nossa vida é assim, será que elas vão acontecer mesmo? Não tem um negócio assim? Deus me fez uma promessa, será? Meus irmãos, eu estava aqui em cima, Um dia eu fui pregar num lugar, Deus disse, eu vou te tirar tudo. Eu nem acreditei, vocês acreditam? E eu falei, mas como é que é isso? Você vai me tirar tudo, vai me tirar dos meus empregos. Já passou essa fase na minha vida. Eu fiquei sem os 2 empregos, sem a família, sem a igreja. E Deus disse assim, eu vou reconduzir tudo. Eu vou reconduzir tudo. Mas isso aqui é ficha, isso foi agora. Quantas vezes você já ficou sem possibilidade nenhuma e você orou em silêncio e Deus respondeu a tua oração publicamente? Não, é você com Deus nessa noite, é o teu espírito com a tua alma. Fala para a tua alma. Não duvide nas promessas que Deus te fez, porque se já aconteceu a primeira vez lá atrás na caminhada, vai acontecer que se você não mudar de caminho. Tome cuidado para não virar nem para a direita nem para a esquerda.
Eu prego aquilo que eu acredito, vocês sabem disso. Não tenha dúvida do caminho que vocês estão andando. Como é que a gente entra em dúvida, gente? Verso 15, como é que a gente tem dúvida daquilo que o Senhor fala com a gente? Por que que você vai entender por que que Josué está muito sonombático, triste, sem motivação, perdi meu chão. Tem momentos na nossa vida, gente, que você só vai sair do buraco se você acreditar em você mesmo, no seu quarto solitário, de solitude. Quando você faz autoanálise, você repensa na tua vida e você fala: ô alma, como é que a gente chegou nisso? Josué está nesse estado. Quantos aqui já tiveram dificuldade de orar? O coração está tão apertado, tão abatido, você não consegue orar. Quantos aqui? Vou dar um conselho para vocês. Eu também me sinto assim muitas vezes. A maioria das vezes, para jogar tudo abaixo. Quando eu me sinto assim, a minha alma está toda quebrada. E eu começo. Aí eu começo. Daqui a pouquinho, tudo aquilo que estava escondido dentro de mim, começa a aparecer nos meus lábios. E aí eu falo: Deus, tu me fizeste a promessa. Deus, eu andei nos teus caminhos. Deus, Josué capítulo 1, aí você começa. Deus, Gênesis capítulo 12. Deus, Jesus estava no Getsemane sozinho. Aí você começa. Aí o Espírito de Deus vem no teu espírito e confirma a palavra dele outra vez. Aí você começa a chorar. Por que Josué está de luto? Por que ele está destruído? Vamos lá no texto. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: olha lá, ali, gente. Moisés falou ao Senhor dizendo, vamos lá, Senhor Deus, ali, dois espíritos, lembra? Espiritual de toda a carne. Eu estou velho. Põe um homem sobre a congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti, Josué, filho de Nu, mora na rua 3, casa 2, ali, homem em que há o Espírito, e põe a sua mão sobre ele. Eu sei se você tem esse Espírito. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos dele. Dá mandamento: esse é meu. Esse não vai ter boa vida. Por que algumas coisas só acontecem com você? Aqui, essa palavra já estava escrita desde a semana passada. Você vai sair daqui entendendo que algumas coisas vão acontecer só comigo. Há lágrimas que só vai acontecer nos meus olhos, não nos seus. Jesus pergunta aos discípulos: vocês estão prontos? Eu quero sentar à tua direita, à tua esquerda. Vocês estão prontos para beber o fel que eu bebo? E põe sobre ele da tua glória. Meus irmãos, não tenha dúvida, tem glória de Deus sobre a tua vida. Tem glória de Deus sobre a tua vida, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual ele consultará segundo o juízo de Urim. Perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, conforme o seu dito entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Deuteronômio capítulo 31, versos 7 e 8 diz que Moisés chamou Josué e fez exatamente isso e disse para ele: esforça-te, o Senhor vai ser com você e você é que vai levar esse povo. Eu queria perguntar para você: o que a gente faz
quando aquela garantia do sucesso, que a coisa vai dar certo, que você vai comprar e não vai se endividar, quando aquele teu planejamento te decepciona, o que você anda fazendo? Quando você fica no leito do hospital dizendo: Senhor, eu tinha tanta coisa para fazer, o que eu estou fazendo aqui? Quando você comprou e o orçamento estava tudo certo, mas aí alguém caiu enfermo, você teve que tirar o dinheiro Isso aqui é Josué. Deus fez a promessa, Deus colocou a mão em cima de Josué, mas agora Moisés morre e ele fica sem chão. Quando Caleb, em Josué 14, depois de 40 anos, todo mundo recebe. Depois de 40 anos, todo mundo recebe as bênçãos. E Deus disse que o único que entraria na terra era Caleb e Josué. Quando Josué faz a partilha, Josué deixa Caleb de lado. Caleb fala: não, você está esquecendo de mim. Eu ainda continuo com toda a força, o meu espírito ainda tem vigor. Eu quero aquilo que o Senhor me prometeu. E Josué é obrigado a dar para ele aquilo que Deus disse que daria. Meus irmãos, muitas coisas escapam de nós, porque a gente deixa de ouvir a voz de Deus e vai ouvir a voz das circunstâncias. Eu venho aqui no nome de Jesus te dizer: acredite naquilo que Deus falou com você. Eu venho aqui te dizer uma coisa: é Deus que tem nos dado, é Deus que tem governado o nosso caminho. É Deus que conhece a nossa história, é Deus que sabe o dia do nosso fim. Enquanto não chegar o fim da tua esperança, do teu fôlego, do teu espírito animado, continue. Pastor, por que Deus permite algumas faltas em nós? Justamente para se revelar esse guerreiro que está aí escondido dentro de você, essa guerreira. É para você renovar a esperança. Eu já falei isso, o importante é como você faz com as adversidades da vida que vem sobre você. Ninguém está brincando com você não. Satanás vem roubar, matar e destruir. Ele vai mandar seta maligna para destruir o teu potencial. Você não precisa sacar da espada e cortar a orelha de Malco. Não. Você é pacificador nas tuas ações. Você fala: eu vou caminhar aqui, porque esse negócio aí vem de Deus. Se eu estou recebendo é porque vem de Deus. Meus irmãos, um dia eu cheguei na casa do pastor Marcos e a gente foi orar. O Senhor tomou ele e ele disse: começa a agradecer a Deus por todas as tuas perdas. Aquilo foi muito duro para mim. Eu falei: eu tenho que agradecer a Deus pelas minhas perdas, pastor. Ele falou: agradeça a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo com você. E eu comecei, gente, e eu fui para casa agradecendo a Deus. Eu falei: bendito seja o nome do Senhor. É uma força que só vai se manifestar em tempo de fraqueza. É um potencial que só vai se manifestar em tempo de crise. Talvez nessa noite você está retendo a grande obra que Deus tem através de você. Por que Deus se afasta de nós? É porque a gente precisa chamar por Ele. A gente precisa chamar por Ele, porque senão fica muito fácil. Os discípulos de João oram. Por que a gente não ora? Jesus falou: os convidados estão muito tranquilos na festa, porque o dono da festa está presente na festa, não vai faltar comida. Vocês estão percebendo isso? É você que Deus chamou, sou eu que Deus tem chamado. E Ele tem chamado para propósito diferente. Aquela vidinha imatura de criança, esse negócio já foi, irmãos. A gente cresceu na palavra, a gente está no novo tempo, vamos para cima. As coisas velhas, Moisés morreu, vamos para frente. Deixa Deus voltar para você nessa noite.
Deixa Deus, através do teu clamor, grita. Não precisa gritar para mim, grita para Ele. Fala para Ele: eu estou com saudade, eu quero a tua presença na minha vida. Se você orar, chamar pelo Senhor, Ele vai se inclinar para você. Gente, eu não tenho dúvida disso não. Às vezes as palavras que saem da boca de Deus colidem com o momento da gente. Mas eu queria te dizer uma coisa, e eu pego essa palavra para mim: Deus tem pressa em realizar o propósito dele na vida de cada um. Eu não posso deixar as oportunidades de Deus passar na minha vida. Por que vocês vieram para esse tempo servir ao Senhor? Foi Deus que foi lá e arrancou. Não percam essas oportunidades. Não percam mesmo. A vida vai ser muito mais tranquila, porque vocês vão ter o próprio Deus agora aguardando, caminhando, direcionando. É a palavra diz para não desviar para a direita, a gente não desvia. Não faz concessão, porque a palavra disse para não fazer. Versos 2, ele diz assim: Moisés, meu servo é morto, levanta você, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta você, é você, levanta você. Qual é o conselho que o pastor te dá? Não pare, não pare, caminhe. Caminhar por quê, pastor? Não, você está indo rumo à promessa. É uma questão de persistir. Não desvie. Ore por você nessa noite, eu vou orar por todos. Deus vai mudar a vida de muita gente aqui para melhor, para melhor. Assim diz o Senhor: não desanime, levanta-te, anda, caminha. Labaixou que é nebiaçara bacalabanaragaias, remasturi calabachá endecaias sébias. Pai, nessa noite a gente está caminhando, Senhor, e eu venho aqui dizer que as perdas, o luto, as faltas de possibilidade, a esperança no outro, às vezes atrapalha a gente, as circunstâncias, Jesus, que parece que demora, Tu já estás presente no meio de nós. Eu venho aqui no nome de Jesus te dizer, Pai, que Tu és o dono da nossa promessa. E a gente não sabe ainda o que Deus vai te fazer. A gente só sabe que Deus vai fazer. A gente não quer fazer igual Marta, determinar aquilo que Jesus não determinou. A gente está muito enganado. Sheijo riebiasi kalamanahai. Rebanagaste kalamanarabashana managaias. Em nome de Jesus, essa igreja é tua, eu sou teu, cada um dos irmãos aqui pertence a ti, e eu entrego todos os projetos nas tuas mãos, os individuais, a falta, seja de dinheiro, seja de fé, seja de esperança, apareça nessa noite. Esse coração não pensa à toa. Esse coração é do Senhor. Essa mudança que Tu estás trazendo hoje para nós, eu recebo isso no meu coração para a Tua glória. Em nome de Jesus. Você pode dizer: eu recebo a palavra do Senhor da forma que ela veio ao meu coração. Aplica isso aí no teu segredo. Eu não preciso saber de nada, você e Deus. Você não precisa de mim para realizar isso. Possibilidades essa semana, hein? Manda ver, hein? Estenda as mãos assim.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito do Senhor no teu espírito, te proteja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vou na paz.